E aí galera concurseira, beleza? Eu sou o professor Hercio Português, eu gabarito. Quer gabaritar também? Acompanhe os vídeos do canal Português, eu gabarito. Continuando a concordância verbal, gente, nosso curso gratuito de língua portuguesa. Vimos na aula passada a concordância das locuções verbais. Hoje veremos o verbo acompanhado da partícula C, como é que vai ser feita a concordância. Então o primeiro passo é nós identificarmos o tipo de verbo. Se ele é transitivo direto, transitivo indireto, verbo intransitivo ou verbo de ligação. Já falei em vários vídeos sobre como identificar o tipo de verbo, vou deixar na descrição aí mapa mental da classificação dos verbos quanto à regência. Depois de assistir o vídeo aqui, dá uma clicada ali e assiste para saber identificar o tipo de verbo em relação à regência, gente, em relação à transitividade, beleza? Então, primeiro caso, verbo transitivo direto mais C. O verbo concorda com o sujeito. Verbo transitivo direto é aquele em que eu faço a pergunta o quê? Se eu perguntei o quê para o verbo, significa que o verbo é transitivo direto. Olha só. Vendem-se casas. Vendem-se o quê? Casas. Aí só o seguinte, preste atenção. Verbo transitivo acompanhado do C, transitivo direto, acompanhado do C, não possui objeto direto, porque a voz do verbo, prestem atenção, verbo transitivo direto mais C é igual a voz passiva sintética. Então, voz passiva sintética não tem objeto direto. O verbo transitivo direto acompanhado do C, na voz passiva sintética, possui sujeito paciente. Não esqueçam desses detalhes, gente. Perderam-se as esperanças. As esperanças também é um sujeito paciente. Então não esqueçam que na voz passiva sintética, o verbo, mesmo sendo transitivo direto, ele não terá objeto direto, e sim um sujeito paciente. Fechou? Então, verbo transitivo direto mais C, o verbo concorda com o sujeito. O sujeito, no caso, é o que vem depois, é o que seria o objeto direto. Se a frase estivesse na voz ativa, seria objeto direto, mas preste atenção. O objeto direto da voz ativa se transforma em sujeito na voz passiva. Então, aqui, sujeito paciente, fechou? E aqui nós temos um verbo transitivo direto. Aí o seguinte, verbo transitivo direto acompanhado do C, voz passiva sintética, significa que o C funciona como uma partícula apassivadora, ou pronome apassivador. Então, partícula apassivadora, exatamente porque ele transforma a voz da oração para a voz passiva sintética. Voz passiva, partícula apassivador. Fechou todos os detalhes aí, gente? Qualquer dúvida, qualquer coisa, coloque nos comentários aí que a gente conversa e tira as dúvidas. Aproveita, deixa sugestão de assuntos para os próximos vídeos, gente. A participação de vocês é sempre muito importante. Eu quero gravar o que vocês desejam, né, gente? Não o que eu quero gravar sempre o que os alunos esperam, beleza? Então coloca sugestões aí nos comentários. Dúvidas? Coloca aí que a gente tira. Fechou? Todos os detalhes em relação ao verbo transitivo direto mais C. Verbo concorda com o sujeito, não tem objeto direto, o sujeito é paciente e a voz é passiva sintética. Beleza. Agora, se o verbo não for direto, se o verbo for transitivo indireto, intransitivo ou de ligação acompanhando o C, nesse caso, o verbo vai ficar no singular. Então, verbo no singular. Quando o verbo é transitivo direto, o verbo concorda com o sujeito. Quando é qualquer outro tipo de verbo, transitivo indireto, intransitivo ou de ligação, o verbo fica no singular. E aí a voz é ativa. Então, transitivo direto mais C, voz passiva sintética. Qualquer outro tipo de verbo mais C, voz ativa. O verbo no singular. Trata-se de dados incompletos. Trata-se de quê? Então, trata-se de quê? De dados incompletos. De dados incompletos é um objeto indireto. Para quem não lembra, quais são as principais preposições exigidas pelos verbos transitivos diretos? Para decompor em A, nunca esqueçam essa frase. Para decompor em A. Para decompor em A. Aí eu faço a pergunta, nesse caso a pergunta com a preposição de. De quê? Então esse verbo é transitivo indireto. Então, objeto indireto, verbo transitivo indireto, a voz é ativa, mesmo sendo seguido de plural, olhem só, dados incompletos no plural, o verbo ficou no singular, porque
Transitivo indireto, intransitivo ou de ligação acompanhado do C, o verbo fica no singular. Beleza, gente? Sem mistério? E aí, no segundo exemplo, esse, feliz por aqui. Feliz é um predicativo. Os verbos que são acompanhados de predicativo são verbos de ligação. Então, verbo de ligação mais C, o verbo fica no singular também, mesmo que fosse seguido por plural. Não é o caso, né? Não é seguido por plural, mas, de qualquer forma, sempre vai ficar no singular. Só o direto é que pode concordar com o sujeito. No último exemplo, vive-se em país de desigualdades. Vive-se onde? Vive-se onde? Em um país de desigualdades. Em um país de desigualdades, adjunto, adverbial, de lugar. Os verbos que não exigem complemento, que não precisam de objeto direto ou objeto indireto, são seguidos por adjuntos adverbiais. Eles são chamados de verbos intransitivos, os verbos que possuem sentido completo. Aí, gente, as perguntas para os verbos intransitivos. Onde, quando, como, quanto. Essas são as perguntas feitas para os verbos intransitivos. Aí eu já sei que ele é intransitivo, mas C vai ficar no singular de qualquer forma. Aí, olhem só, gente, prestem atenção, não sai daí. Olha aqui. Verbo transitivo direto mais C significa que o C é uma partícula passivadora. Qualquer outro tipo de verbo, transitivo indireto, intransitivo ou de ligação, mais o C, significa que esse C é um índice de indeterminação do sujeito. Por isso que o verbo vai ficar sempre no singular, porque se o sujeito é indeterminado, o verbo não vai concordar com o sujeito indeterminado, não se sabe quem é o sujeito, portanto não terá plural. Fechou? Então, gente, olhem só, todos os detalhes. Transitivo direto mais C, verbo concorda com o sujeito. Não tem objeto direto na voz passiva sintética. Verbo transitivo direto mais C, voz passiva sintética. Significa que nós teremos um sujeito paciente. Pergunto o que para o verbo transitivo direto. Vendem-se o que, perderam-se o que. Beleza, seguido é sujeito paciente, o C funcionando como partícula apassivadora. Transitivo indireto, intransitivo ou de ligação mais C, verbo sempre no singular, a voz da oração é ativa, a voz verbal é ativa. Verbo transitivo indireto eu faço a pergunta com preposição para decompor em A, nesse caso trata-se de que? Objeto indireto, verbo transitivo indireto. Verbo de ligação, porque tem predicativo, verbo de ligação mais C, voz ativa, sem o sujeito expresso, sujeito indeterminado. Vive-se em um país de desigualdades, viver é verbo intransitivo, onde, quando, como e quanto, eu pergunto para os verbos intransitivos, nesse caso, também é um sujeito indeterminado. Por isso que nessas três orações o C funciona como índice de indeterminação do sujeito. Fechou, gente? Vou sair da frente aqui, dar um tempinho aí, gente, coloquem no pause, eu tiro um print, copiem todos esses detalhes, gente, copiem esses exemplos, que eu garanto que esses exemplos aí vão ajudar vocês, vão fazer vocês acertarem uma questão que apareça sobre isso na prova. Nesse caso, especificamente, assim, o mais importante era a concordância. Saber quando o verbo concorda com o sujeito e quando ele fica no singular. Mas esse caso eu já trouxe ele separadinho, só ele, porque envolve muitos assuntos, né? A gente envolve a concordância do verbo no singular ou no plural, envolve a voz verbal, passiva sintética e voz ativa, envolve os termos da oração, o sujeito aqui, não o objeto direto, adjuntos adverbiais, predicativos, objetos indiretos, além de duas classificações muito importantes do C, a partícula passivadora e o índice de indeterminação do sujeito. Fechou? Conteúdo muito importante, gente. Se ficou alguma dúvida, não deixe de colocar aí nos comentários. Não deixe de postar aí as sugestões a vocês. E como eu falei na descrição do vídeo, tem o mapa mental da classificação dos verbos quanto à regência. Dá uma olhada lá para não ter chance de errar a classificação do verbo, beleza, gente? Antes de sair, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, garanto uma preparação completa de português para concurso para vocês. O canal já tem mais de 400 vídeos, gente. Muitos tipos de vídeo, todos os dias às 18h03, além de muitos vídeos extras que normalmente eu coloco às 19h. Todos os dias às 18h03. Te inscreve, não perde nenhum vídeo, fica com a preparação completinha. Na descrição tem link para a página no Face, para o Insta. Dá uma conferida lá que eu garanto que vai ajudar vocês nessa caminhada rumo à vaga também, gente. Beleza?
foco, fé, persistência que a vaga virá em 2021. Muito estudo que vocês vão garantir essa vaga, beleza? Valeu, um abraço a todos, até o próximo vídeo.